coisa, da onde surgiu o Lauro e por que cargas d'água o Lauro foi trabalhar com manutenção, assistência técnica? Posso falar manutenção Sim, também? sim, Então, perfeito. assistência técnica, manutenção de equipamentos fotográficos e de vídeo. Então, Tina, na realidade a empresa é uma empresa familiar, né? Iniciou com minha irmã e meu cunhado. Meu cunhado sempre trabalhou na área de audiovisual, enfim, trabalhou muitos anos na época na extinta Colorama. E à época ele sentia muita procura e necessidade de pessoas e fotógrafos que trabalhavam à época com as impressões junto à Colorama, de uma empresa que desse assistência em equipamentos fotográficos. Então, à época, em 1979. Então, ele montou uma empresa, uma assistência técnica, né? E em 1986, eu iniciei trabalhando com eles lá. Então, à época, com 15 anos de idade. Nossa. Consertando aquelas belezinhas daquelas Olympus Trip 35, Olympus Pen, Yashica Eletro 35, Pentax K1000. Nossa, meu sonho de consumo, Pentax Nikon K1000. FM, Nikon FM2, Nikon FE, Nikon FG, né? Toda aquela linha analógica. Quando então, em 1989, optei por começar a caminhar com as próprias pernas, né? E montei uma assistência técnica que, na realidade, foi montada também por esse meu cunhado e essa minha irmã. Eles saíram? Eu passei a ser sócio deles nessa outra empresa. Nos mantivemos como sócios por muito tempo, se não me falha a memória, até 1997. Quando em 98 eles saíram do segmento e eu continuei sozinho. Em 2002, 2001, mais precisamente, decidimos montar a Fotofix. Eu já tinha uma outra empresa que hoje está extinta porque o mercado foi se encolhendo, né? E então decidimos extinguir. Qual era o nome da outra empresa? Centro Técnico Cinefotográfico. Extinguimos essa empresa em 2018, quando da crise violenta que o Brasil atravessou, e o mercado foi se enxugando, não justificava mais manter as duas, né? Mas enfim, a Fotofix foi aberta em 2001. Desde então, até 2018, a gente vinha com as duas empresas em Curitiba, porque na realidade a Fotofix teve uma filial em Blumenau. Eu já chego na história da filial. Então, a Fotofix foi aberta em 2001, viemos galgando degrau a degrau, né, aperfeiçoando a empresa, expandindo a empresa, quando em 2008 nos tornamos posto autorizado de alguns fabricantes, que você já fez a leitura aí na tua abertura, né? Que legal. Então, nós éramos posto autorizado da Pentax, em Curitiba, através de seu importador, que à época era a BMA, que era o importador exclusivo da Pentax no Brasil, né? Então eles nos procuraram, nos credenciaram como posto autorizado. Depois, em 2010, 2009, nós precisamos abrir uma filial em Blumenau. Daí já uma filial da Fotofix propriamente dito. Por que Blumenau? Eu ia perguntar isso agora, por que Blumenau? Porque à época, como nós éramos posto autorizado Kodak, a Kodak, quando abriu o mercado de assistência técnica, porque até então a Kodak detinha a sua assistência técnica central em São José dos Campos. Não tinha postos autorizados. Quando eles entraram com a política de nomear os postos autorizados, eles passaram a nomear um posto em cada capital. Então tinha uma em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo. São Paulo, que tinha mais em virtude da população, tinha algumas autorizadas no interior, além da capital. Mas os demais estados, a maioria era todos na capital. Eles nos procuraram, quando a gente já estava como posto autorizado, eles nos procuraram porque em Santa Catarina eles não tinham encontrado nenhuma assistência
para franquear o posto autorizado. Uhum. Então, na época eles me pediram, Laura, você não pode abrir uma assistência em Florianópolis, a gente dá todo o suporte. Eu falei, olha, Florianópolis vai ficar complicado, até por conta de logística, distância, né? Mas se for Blumenau, eu aceito. Porque em Blumenau, a minha família era de Blumenau. Minha mãe é nascida em Blumenau. Então, pelo fato de eu ter parentes em Blumenau, ficava mais fácil administrar, né? Tinha parentes lá, botava alguém lá. É o próprio conhecimento do local. Exatamente, tudo, né? E mantinha lá apenas como posto de coleta. Tanto que a gente não realizava manutenção lá. Exatamente. Fazia as coisas mais simples lá, né? Mas não tínhamos um laboratório à altura para dar assistência em todos os equipamentos. Então, era muito mais um posto de coleta do que propriamente uma assistência. Então, coletava-se lá, fazia toda a logística de remessa para Curitiba, né? E eu poderia estar lá praticamente 2 vezes por semana, que era o que ocorreu, né? Então, eu descia Blumenau, voltava no mesmo dia. Então, a gente manteve isso até que a Kodak saiu do mercado de câmeras, né? E lamentavelmente a gente conhece a história da Kodak, né? Acho que todo fotógrafo, todo cinegrafista conhece a história da Kodak. A potência que era e por que chegou ao estado de se acabar praticamente, né?